Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército já sitiaram o estado da Guanabara. O golpe de 1964, que deu início a uma ditadura no país, chegou aos 60 anos. Foi o mais longo período antidemocrático da República Brasileira. Foram 21 anos com o parlamento controlado, a justiça tolhida, a mídia censurada e o povo intimidado. O dia 8 de janeiro de 2023 nos trouxe de volta a lembrança desse período sombrio da história do Brasil. Muitos temeram um novo golpe. É possível traçar paralelos? É o que este programa especial vai discutir com pensadores da história, da lei e da política. Nossos convidados são Manuelita Hermes, Procuradora Federal da Advocacia Geral da União, doutora em Direito e Tutela e professora do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Renato Lemos, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, professor titular do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política. Luiz Felipe Miguel, cientista político, professor da Universidade de Brasília, coordena o DEMODE, o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades. Larissa Rosa Corrêa, historiadora, doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas e professora da PUC do Rio de Janeiro. Aqui é Deus, pátria, família, liberdade, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu costumo dizer que o golpe 64 não estava escrito nas estrelas. Eram os grupos se colocando contra os projetos do João Goulart, que não era um projeto revolucionário. A sociedade estava num momento muito difícil agora. E permeando isso tudo, uma articulação golpista. Violação de direitos fundamentais, ausência de liberdade de expressão, liberdade de reunião, suspensão de garantias, suspensão do habeas corpus, uma ampla criminalização. 8 de janeiro, acho que não resta dúvida, a gente teve uma tentativa de golpe. A gente tem agora evidências concretas de como o 8 de janeiro é a consolidação de uma conspiração que foi sendo armada logo após o resultado das eleições. Uma das estratégias, né, de demolição democrática é também atacar o órgão que pode julgar. Uma coisa que é evidente, que eu acho que explode mais uma vez, é a tradição de conciliação entre as nossas classes dominantes. A tradição de não enfrentar certos problemas com medo de ameaçar a ordem. O que levou os setores do país a quebrar a ordem democrática em 1964? Quais foram as motivações dos ataques do dia 8 de janeiro? O 31 de março de 1964 é um dia que ficou registrado na nossa história e que deve ser sempre rememorado. Na nossa história recente, foi o dia da inauguração de um grande período de exceção, de suspensão de direitos fundamentais, de instauração de uma normativa excepcional por conta de um golpe. As Forças Armadas, a serviço, na verdade, de um conjunto de interesses que tinha a ver com a classe empresarial, com interesses vinculados ao imperialismo dos Estados Unidos, decidiram virar a mesa, né? Decidiram interromper o experimento democrático que o Brasil vinha tendo desde 1945 e impor, então, a toda a sociedade brasileira uma ordem autoritária, uma ordem ditatorial. Então, o que nós tivemos em 64 foi um golpe clássico, né, com as tropas militares nas ruas, a fim de instaurar uma ditadura.
O golpe acontece num momento de cruzamento de crises do regime da Constituição de 46 com crises de momento, né? As crises que a gente chama de conjunturais. Então, naquele momento, entre 60 e 64, a gente tem crise política, as eleições de 1960 mostram isso, quando o Jânio foi eleito. A gente tem uma crise institucional que quase chegou à guerra civil, chamada crise da legalidade, depois que o Jânio Quadros renunciou, né? Que os militares vetaram a posse do João Goulart, que era o vice-presidente, e houve uma reação, talvez a única grande reação durante a República, a uma tentativa de golpe, liderada pelo Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos, em 62, a eclosão da crise econômica, que reduziu o crescimento da economia e levou o país à beira da recessão. A sociedade estava num momento muito difícil. E permeando isso tudo, uma articulação golpista. Eu destacaria a imprensa, os grupos empresariais e, sem dúvida, os militares e outros setores das elites no Brasil. Nós tínhamos, à época, uma instabilidade política incrível, uma instabilidade social com múltiplas greves e também crise econômica. Tínhamos fatores ali que corroboraram para que houvesse esse golpe. É bom lembrar que estávamos também no período da Guerra Fria, com uma polarização mundial, né, entre os comunistas, os capitalistas. A gente sabe, tem fontes, provas concretas do quanto os Estados Unidos, na sua política externa, fomentou esse tipo de conspiração, não só no Brasil, mas como em outros países do Cone Sul, como a gente conhece que aconteceu no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai também, né, que teve um golpe anterior. 10 anos antes, o Paraguai passava por um golpe. Então, a tentativa de solucionar essas várias crises que estavam em andamento ali, por parte do governo, eram tentativas constrangidas por essa oposição a ele, que progressivamente foi se transformando de uma oposição ao Goulart a uma oposição à Constituição de 46. Ou seja, a oposição ao governo acaba virando um golpe contra a Constituição. Eram os grupos se colocando contra os projetos do João Goulart, que não era um projeto revolucionário, era um projeto para a produção de uma ordem capitalista menos desigual e mais soberana. O presidente João Goulart, à época, ele tinha algumas propostas para diminuir a desigualdade no país, reduzir, trazer algumas reformas, as chamadas reformas de base. Então, ele tinha realmente um olhar mais social. E isso foi muito associado ao que seria comunista. É muito difícil a gente pensar 64, o sucesso do golpe, a realização, a efetivação do golpe, sem pensar, por exemplo, no papel da imprensa, que relacionava João Goulart ao Partido Comunista, à União Soviética, à China, e que foi, então, construindo essa narrativa de inviabilização do governo João Goulart. Pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O que aconteceu em 8 de janeiro de 2023? Eu acho que não resta dúvida, a gente teve uma tentativa de golpe, né? O que houve foi uma tentativa de criar uma situação de caos em Brasília, né? Na Praça dos Três Poderes, com aquela invasão das sedes dos poderes que justificasse uma intervenção militar, uma tentativa de reversão do resultado da eleição de 2022, de derrubada do governo que já tinha tomado posse. O que a gente teve ali foi realmente uma nova tentativa de golpe de Estado no Brasil.
tem uma conjuntura diferente, mas que nos remete a uma experiência vivida a partir da primeira década dos anos 2000, com os governos Lula e Dilma. Então, determinadas pautas de inclusão, de consolidação e aprofundamento de direitos sociais, isso trouxe muitos incômodos para determinados setores da elite. Nós tivemos nos últimos 5 anos já, uma grande polarização também do nosso país. Crises econômica, política, social. Vamos lembrar aí da pandemia de Covid-19, que recrudesceu desigualdades do nosso país e foi mais um desafio também para a nossa sociedade. Uma elite pulsante e desejosa de manter privilégios. A gente consegue traçar paralelos daquela polarização? Há vários fatores que são diferentes. O que há em comum é essa ameaça às instituições, né, democráticas. Esse é um elemento comum entre os dois períodos. Um outro paralelo é a conjuntura internacional. Na época, em 64, nós tínhamos ali uma reprovação, digamos, dos Estados Unidos da América em relação à postura política do país. Aqui, na nossa época, nós temos aí o trumpismo e todos os movimentos neofascistas também surgindo na Europa. Então, isso também faz parte de um contexto, ou seja, um contexto internacional a favorecer essa busca de uma ruptura democrática. Também é um paralelo que nós podemos fazer. Para a gente entender 2023, a gente tem que voltar para 2016. Né? 2017, por exemplo, com a reforma trabalhista, né, que enfraqueceu muito os interesses da classe trabalhadora. Então, não é só 64 para 2023, mas eu acho que a gente tem 2016 com o impeachment da presidenta Dilma, que muitos interpretam como uma forma de golpe de Estado. A derrubada do João Goulart em 1964 e a derrubada da presidente Dilma em 2016 deixam isso bem claro. Quer dizer, existe um limite que se tenta impor às experiências democráticas no Brasil. A partir do momento em que se julga que determinados padrões de desigualdade históricos na nossa sociedade, porque o Brasil é uma sociedade extremamente desigual do ponto de vista das classes, do ponto de vista racial, do ponto de vista regional. Então, no momento em que parece que os instrumentos que a democracia confere às maiorias da população, eles estão sendo utilizados de forma a reduzir esses padrões de desigualdade, então existem grupos poderosos na sociedade brasileira que julgam que é necessário interromper esse processo democrático. No pré-64, quando os trabalhadores começam a se organizar, os sindicatos começam a extrapolar os seus espaços para além dos ambientes de negociação e ocupam as ruas com movimentos de greve, um movimento estudantil muito ativo, essa participação democrática da sociedade civil, isso trouxe incômodo para determinados setores, inclusive das Forças Armadas, que são muito articuladas com esses grupos de poder entre empresários, setores conservadores das igrejas. Então, a gente observa situações semelhantes que convergem, vamos dizer assim, para o que eclode no 8 de janeiro, no famigerado 8 de janeiro de 2023. Tanto lá em 64, como hoje, né? Como todas essas tentativas autoritárias, eu não tenho dúvida em que o trabalhador é o centro, né? Minar a ação, os interesses da classe trabalhadora foi o centro. Então, o que sobra em 2023 do lado do Bolsonaro é, de um lado, os setores mais radicais das nossas classes dominantes, que não querem nenhum tipo de compactuação com a maioria da população, e, por outro lado, grupos interessados nas vantagens imediatas do poder. A necessidade de exaltar a pátria, um discurso diogeriza ao que é político.
e até mesmo um discurso antipolítico. Ou seja, a pessoa não se identifica com a política não resolve nada. Então, essa crise da política em si, tal como cunhada e formatada, que faz com que haja uma certa descrença e, ao mesmo tempo, uma crença na salvação. Então, uma busca por alguém que salve, o salvador da pátria. Isso também proporcionou a existência, como nós sabemos, em 8 de janeiro de 2023, do chamado Dia da Infâmia, como a ministra Rosa Weber, então presidente do Supremo Tribunal Federal, chama esse dia. 8 de janeiro de 2023 há de se constituir sempre, para mim, o Dia da Infâmia, mas com uma dupla face. E a outra face é o dia da resistência da democracia constitucional que restou inabalada. Como se dá um golpe de Estado? De que forma personagens se articulam para violar a Constituição? Quais os caminhos percorridos? Como foram as articulações na surdina para o 31 de março de 1964? Principalmente a partir de 61, houve várias conspirações setoriais militares, entre militares, né, que ficaram descontentes, de um lado, com a solução dada para a crise em 61, que foi empossar o João Goulart na forma de parlamentarismo, né, e também porque acreditavam que o João Goulart, embora não fosse comunista, abriria as portas do Brasil para o comunismo naquela época, Guerra Fria. A gente teve naquele momento os militares à frente, né, uma vez que eles dispunham dos instrumentos da força bruta para derrubar o governo, mas todo o amplo setor da burguesia brasileira apoiando, né, financiando o golpe, uma parcela importante da nossa elite política que julgava que iria limpar o terreno, quer dizer, expulsando muitos de seus adversários, teria condição mais fácil de chegar ao poder, e também um apoio significativo de parcelas, sobretudo das classes médias, muito motivadas por lideranças religiosas, na época, sobretudo a ala conservadora da Igreja Católica, que tinham medo do fantasma da comunização do país e que então se dispuseram a apoiar esse momento de ruptura. O que viabiliza o golpe de 64 foi esse conluio, essa conspiração entre vários setores, grupos de interesse. Como eu falei, a imprensa, setores conservadores das Forças Armadas e o Judiciário. O Judiciário aderiu e boa parte do Congresso aderiu também. O plenário e as galerias estavam totalmente lotados por cerca de 3.000 pessoas. A sessão do Congresso recebeu a maior presença de todas quantas se realizaram em Brasília. A iniciativa política de setores das classes dominantes, especialmente empresariais e militares, foi organizando essas contradições com uma colaboração luxuosa, né, do imperialismo. Né? Existe o dedo da CIA nesses movimentos todos. Né? A CIA, não só no Brasil, criou entidades no mundo inteiro para combater governos nacionalistas, governos reformistas, não necessariamente comunistas, mas que pudessem ameaçar o patrimônio de empresas norte-americanas espalhadas no mundo. O comunismo era uma ameaça de longo prazo, mas o nacionalismo não. Tinha a Revolução Cubana no pescoço, que tinha acabado de nacionalizar o patrimônio das empresas norte-americanas. O golpe ele foi deflagrado em 31 de março, 1º de abril de 64, mas ele tinha uma ampla
preparação anterior, né? Um processo de luta ideológica, de desgaste, seja do governo, seja das instituições democráticas, tudo isso com base numa série de aparelhos muito bem azeitados, muito bem financiados. A CIA financia, a CIA treina pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Fez na Guatemala, fez no Iraque e fez no Brasil também. Criou uma instituição chamada Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD. Esteve na criação de um outro, IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que reunia empresários, militares, intelectuais, jornalistas, né, para elaborar programas de governo, fazer a crítica dos programas do governo João Goulart e criar o clima do anticomunismo que justificasse lá na frente uma ação, uma ofensiva muito forte contra o governo. Então, é claro, sem as Forças Armadas, sem a elite militar, não teria havido golpe, mas existia todo um apoio, uma parcela da população para aquilo poder acontecer. Eu costumo dizer que o golpe 64 não estava escrito nas estrelas, né? Não estava ali para acontecer que todo mundo sabia. Claro, se falava muito em golpe. Ali no início dos anos 60, se falava em golpe, se falava muito em revolução, mas não tinha garantias de que aquilo iria dar certo. Acaba que os desdobramentos e aquela conjuntura que a gente falou se consolida. Antes dos ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, nós tivemos muitos outros ataques verbais, em manifestações. O mesmo grupo, e eu diria talvez o mesmo grupo político, ia para as ruas, inclusive falando contra o próprio Poder Judiciário. Como vocês viam isso? Já como um anúncio desse ataque em 2023? Uma das estratégias de demolição democrática é também atacar o órgão que pode julgar. Então, esse discurso de combate ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, outros tribunais, também compõe, digamos assim, esse pacote antidemocrático que vai minando ali, tentando minar, inclusive por meio de fake news. O que a gente sabe são as articulações via redes sociais, são articulações clandestinas, né, que são descobertas, né, quando se consegue confiscar o celular de um, o celular de outro, né, e as delações premiadas também. É claro que isso vai ser acentuado ao longo do governo Bolsonaro com as investidas contra o processo eleitoral, né? Nós tivemos um espetáculo bizarro de alguém que estava ocupando a presidência da República e, ao mesmo tempo, conspirando contra a própria institucionalidade que ele encarnava. Bolsonaro sempre fazia esse discurso desafiando o sistema democrático brasileiro, mas a gente tinha dificuldade em entender como que ele conseguiria orquestrar um golpe de Estado sem nenhuma legitimidade internacional. Isso foi muito importante também para nós, a conjuntura internacional muito favorável, né, às instituições democráticas, aos valores democráticos. Talvez com Trump no poder, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes. Eu acho que a 23 é muito mais uma circunstância, é um capítulo nacional de uma tendência internacional de crescimento da extrema-direita, como expressão das falências múltiplas do capitalismo em resolver os seus problemas sociais. Mas o que a gente sabe de efetivo é que houve uma intensa articulação civil, principalmente em setores médios da população, muito ligados, né, às igrejas, e uma que está aparecendo agora, a articulação militar. São movimentos extremamente conservadores que se apoiam muito em valores religiosos.
Esses valores são instrumentalizados de diversas maneiras por forças políticas. Em alguns momentos, a própria força religiosa é a força política. Essa preparação de um estado de espírito numa parcela da população brasileira que permitisse a deflagração daquele golpe é algo que acontece num processo de anos, né? Pelo uso que esses grupos fazem de vários recursos a seu dispor, nas mídias sociais, setores da imprensa e assim por diante. Eu acho que há muita coisa para a gente saber ainda, principalmente pelo lado empresarial, porque só se desvendou ainda a participação de pequenos empresários. Agora, nós temos grandes empresas que tinham ligações com o Bolsonaro. Então, isso aí não apareceu ainda. Eu acho que ainda pode aparecer muita informação importante aí para a gente ver o caráter civil-militar desse movimento, não apenas militar. Grupo minoritário, porém numericamente importante, muito radicalizado, que estava disposto ao vale tudo. Hoje já tem registros históricos de como muitas pessoas foram às ruas se manifestar contra o golpe. As consequências de um golpe são sempre profundas e duradouras. Podem marcar um país por muitas décadas. Os tanques foram para a rua. Claro. Isso na madrugada do dia 31, iniciou-se uma operação militar, de iniciativa de um general de Juiz de Fora, que desceu para o Rio de Janeiro, né, onde estava o governo, cercou certas instituições, certas instalações, que configurariam uma atitude de subversão. E começam, então, a ocupar as ruas e a reprimir a população e organizar a derrubada do presidente João Goulart. Muitos estudantes, inclusive mulheres, foram às ruas e sofreram a violência militar naquele momento. Então, isso deu início a uma operação não só militar, mas também política, que resultou na substituição antecipada do presidente da República. Quando o presidente da República ainda estava em território brasileiro, não tinha se retirado, foi declarada a vacância do cargo. Isso tudo apoiado na operação militar. Então, por exemplo, é pouco comentado, mas o que aconteceu na Fábrica Nacional de Motores, a FNME, né, localizada ali em Xerém, quando as tropas estão vindo para o Rio, os militares ocupam aquela fábrica e rapidamente começam a prender muitos trabalhadores e sindicalistas que atuavam ali na fábrica. Então, no dia 31 de março, a gente tem, de fato, a operação militar configurada como um primeiro passo de um golpe de Estado, porque desferido por uma instância do Estado brasileiro, que são as Forças Armadas. A gente tem registros históricos de como muitas pessoas foram às ruas se manifestar contra aquilo que estava acontecendo. Então, não foi exatamente uma tomada de poder harmoniosa em que as pessoas passivamente aceitaram aquele golpe de Estado. Nós tivemos as instituições dominadas. Então, assim, logo após o golpe, a iniciativa primeira foi estabelecer uma nova normativa para o nosso país. Num primeiro momento, o Judiciário, em especial o STF, o Supremo Tribunal Federal, legitimou o golpe. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. No segundo dia de posse, eu acho, do Castelo Branco, houve um encontro de presidente do STF e o Castelo Branco, mas começaram a haver atritos. Várias atitudes repressivas do governo eram remetidas ao STF. E o STF, às vezes, derrotava as intenções do governo. Então, aos poucos, foram criando-se algumas zonas de conflito. Mas, no geral,
A ditadura preservou o judiciário, afastou 100, 200 juízes de diversas instâncias, fez uma intervenção em 65 no judiciário, depois fez uma outra intervenção em 1977, chamado Pacote de Abril, mas, no geral, foi uma relação razoavelmente harmoniosa. Vamos ter uma nova normativa excepcional que passou a ser feita por meio de atos institucionais e atos complementares, que deixou essa Constituição, que foi democrática, que foi promulgada, a de 1946, como uma mera forma. Ela foi esvaziada. Dali em diante, com o período de exceção, toda a normativa que foi feita para permitir o recrudescimento do golpe e da atmosfera antidemocrática, de violação de direitos fundamentais, ausência de liberdade de expressão, liberdade de reunião, suspensão de garantias, suspensão do habeas corpus, uma ampla criminalização. Tudo era praticamente enquadrado como crime político e o que eu considero ainda mais grave, a supressão da análise de qualquer ato desse comando da revolução, porque chamavam assim de revolução, o que de fato foi um golpe, supressão de apreciação judicial. Então, o Poder Judiciário à época sequer poderia analisar. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. Professor, o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023? Acredito que a maior parte dos brasileiros foram pegos de surpresa ao ver as imagens na televisão daqueles manifestantes, entre aspas, eu chamaria de golpistas, que ocuparam Brasília, invadiram o Palácio do Planalto e começaram a depredar patrimônio público, o centro do poder, a imagem do poder, a imagem da democracia. Um grupo minoritário, porém numericamente importante, muito radicalizado, que estava disposto ao vale tudo, que são aqueles que se envolveram nas tentativas golpistas desde a promulgação do resultado da eleição, quando a gente tem aquelas interrupções nas estradas, a tentativa de bomba, né, no aeroporto de Brasília, os acampamentos na frente dos quartéis, a idolatria dos pneus, tudo aquilo que a gente viu, e culmina com as caravanas vindo para Brasília e a invasão no 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. A impressão que se tem é de que aquela invasão da Praça dos Três Poderes era um momento planejado para ser articulado com uma ação militar, né, das Forças Armadas, de fato, esses setores das Forças Armadas, o que não chegou a acontecer por outros motivos. 8 de janeiro ele não aconteceu espontaneamente, né? Não foi um ato espontâneo da população. A gente tem agora evidências concretas de como o 8 de janeiro é a consolidação de uma conspiração que foi sendo armada logo após o resultado das eleições. E a gente precisa entender por que não deu certo, o que faltou ali. Esse é um desafio para a reconstrução da democracia no Brasil, o fato de que a gente tem não um grupo irrelevante de fanatizados dispostos a quebrar tudo para garantir a permanência do seu mito no poder, mas uma parcela significativa demograficamente, né, da população brasileira que embarcou nesse projeto. Né? São pessoas que estão ou sob a influência muito forte de lideranças religiosas radicalizadas e com interesse de poder, uma parcela de uma classe média baixa que
não se reconhece no sistema político por causa das deficiências desse próprio sistema político em satisfazer as suas necessidades e seus interesses, e, ao mesmo tempo, uma parcela, é verdade, que minoritária do empresariado que acreditava que era necessário reforçar as políticas de repressão à classe trabalhadora que marcavam desde o governo Temer e aprofundadas no governo Bolsonaro. O STF está cumprindo uma função política decisiva na manutenção do que a gente chama de democracia no Brasil atual, né? Do que nós temos agora como democracia. Então o STF está tendo uma ação muito ostensiva, propositiva, eficaz, no sentido de combater a extrema-direita, uma coisa que não fez depois de 64 em relação à extrema-direita da época, que é diferente da de hoje. 2023, a gente está falando de um momento em que a nossa democracia ela é sólida. Eu acho que esse foi o maior desafio, né? O 8 de janeiro, ele não teve um desdobramento maior porque a resposta foi rápida e mostrou que as nossas instituições democráticas elas estão fortalecidas, ao contrário do que aconteceu em 64. Eles queriam que fosse um dia de glória, mas foi sim um dia de derrota. Derrota para eles e vitória para o nosso país. Vitória para a nossa democracia e vitória para o nosso Estado de Direito. O que faz a intenção virar fato e o que pode resultar dele? Quais foram as consequências sociais, políticas do golpe de 1964 e quais podem ser as consequências sociais e políticas dos ataques de 2023 ainda em investigação? A meu ver, a principal herança deixada, não pelo golpe, né, mas pela ditadura de 64, foi a modernização do capitalismo brasileiro. Em grande parte, eu acho que o golpe foi dado, do ponto de vista das forças econômicas, para atualizar o nosso capitalismo com as tendências internacionais. O nosso capitalismo, controlado pelo populismo, não permitia isso. Por exemplo, acabar com o direito de estabilidade do trabalhador. Parece outro planeta, né? Mas até 66, os trabalhadores que trabalhavam por 10 anos na mesma empresa, eles tinham direito à estabilidade. E eram esses trabalhadores que mais faziam oposição, que mais faziam mobilização na luta por direitos, que organizavam greves. A reforma monetária, a criação do Banco Central, isso tudo, isso é obra da ditadura. A infraestrutura, essas grandes obras, Itaipu, tudo isso eu entendo que é modernização do capitalismo brasileiro. Um dos impactos do golpe e consequentemente, da ditadura foi minar a organização dos trabalhadores, do movimento sindical. O sindicalismo no Brasil perde muito poder de negociação. Concentração de renda, concentração de capital e, gravemente, o desinvestimento nos gastos sociais. Educação, saúde, previdência social, assistência social, tudo isso, só analisar os orçamentos, nós vamos ver que vai declinando. Uma política estatal, de controle, de intervenção estatal, de investimento em grandes fábricas estatais, é uma política industrializante, mas que é o que a gente chama de modernização conservadora, porque é uma política extremamente autoritária. Agora, a herança pesada mesmo que tem, a meu ver, é do ponto de vista social. Ao mesmo tempo que o Brasil que teve o seu chamado milagre brasileiro, ele se tornou, na época, o vice-campeão em concentração de renda, campeão de miséria. Um quadro que não se superou até hoje. Não foi a ditadura que criou a miséria, mas ela exponenciou a miséria a um fator brutal, reconhecido internacionalmente. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil.
A partir do governo Castelo Branco, quando se consolida com o ato institucional número 1, os pilares do regime autoritário, muitos setores da sociedade civil que haviam apoiado o golpe acabaram se afastando e foram transformando as suas narrativas para o campo da democracia e foram se constituindo como forças opositoras do regime. Nós vivemos uma noite de 21 anos na ditadura militar e quando nós retomamos o poder civil, quando nós construímos uma Constituição democrática, a fim de, naquele momento, não tensionar essa democracia que se reiniciava, a gente optou por não fazer nenhum tipo de punição aos responsáveis pelos abusos, pelas violências da ditadura, nenhuma punição aos responsáveis pela ruptura da ordem democrática em 1964, nenhuma punição tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista simbólico. Nós tivemos algumas possibilidades de fazer uma justiça de transição de fato no país, mas infelizmente isso não foi possível pelo jogo de forças, pelos embates políticos. Aqueles que tinham sido os grandes apoiadores da ditadura, aqueles que tinham sido os grandes beneficiários da ditadura, no dia seguinte estavam lá abraçados com aqueles que antes tinham lutado contra a ditadura e tinham reconquistado a democracia. Muitas vezes aqui no Brasil nós temos o conforto de esquecer, o conforto entre aspas, porque esse esquecimento não apaga, né? Muitas vezes as pessoas querem esquecer o regime escravagista, mas não se consegue apagar tudo que ainda resta na sociedade de efeito desse regime escravagista. Às vezes as pessoas querem esquecer também todo o efeito dessas oscilações ditatoriais, autocráticas, mas não conseguem apagar, e o 8 de janeiro diz muito, mostra como parcela da população subestimou esse movimento real, esse movimento que existia, que se articulou e que tentou. A democracia foi mais forte, mas foi um movimento que deve ser, sim, considerado. A gente está falando agora de outras estratégias antidemocráticas para minar a consolidação da democracia, a ascensão a direitos, a expansão da cidadania. Aqui é Deus, pátria, família, liberdade, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O que o Brasil pode aprender com esses dois momentos históricos? Olha, eu acho que a lição mais clara é que a gente não pode deixar de enfrentar aquilo que aconteceu na história. Que se no curto prazo é mais fácil a gente colocar uma pedra em cima, a gente conciliar e esquecer, entre aspas, né, o passado, isso cobra um preço muito rapidamente. Uma opção é lidar com o passado de forma a relembrar, erigir monumentos, construir museus, toda essa parte cultural que vai ter sempre a lembrança, vamos lembrar para que não esqueçamos. Outra forma também é punir. É punir como uma forma pedagógica, exemplar de que aquela atitude é juridicamente reprovável e tem também juridicamente consequências. Uma coisa que é evidente, que eu acho que explode mais uma vez, é a tradição de conciliação entre as nossas classes dominantes. A tradição de não enfrentar certos problemas com medo de ameaçar a ordem. Nós passamos esses anos todos, depois da ditadura militar, sem termos sido capazes de garantir a autoridade do poder civil sobre as Forças Armadas, por exemplo. A gente passou esse tempo todo sem construir uma elite política que julgasse que o jogo democrático, de fato, era o único jogo que podia ser jogado na disputa pelo poder. A lei da anistia veio num pacto
entre os setores dominantes da sociedade que incluía não mexer com os militares. E esse pacto foi costurado por civis, não apenas por militares. E, a meu ver, esse pacto vigora até hoje. Agora, talvez ele comece a ser quebrado, né, com as ações do STF, principalmente, né, que está aí. Vamos ver até onde ele consegue ir na punição aos militares do golpe de 23, né, porque os de 64 já morreram, né, não podem ser mais punidos. Essa conjuntura que possibilitou 64, a tomada de poder pelos militares, ela não existe mais, ela é diferente. A gente precisa agora refletir por que não deu certo o 8 de janeiro e o que poderia ter dado certo. A única consequência que eu vi até hoje é positiva, né? Porque é o trabalho de investigação, de denúncia e de condenação, né, dos golpistas. Eu acho que isso, do ponto de vista da vida política do país, não vai resolver o problema. A extrema-direita deve continuar existindo, mas ela vai aprender. Ela vai saber que não pode contar necessariamente com a garantia da impunidade, que era uma garantia que existia até então. O que eu vejo é a possibilidade que nós temos de perceber a gravidade, aprender a lidar com essa gravidade para que não ocorra novamente um ato antidemocrático, uma tentativa criminosa de abalo do nosso país, abalo das instituições e do Estado Democrático de Direito. Esse é o legado provisório, né, de um evento muito recente, cuja repercussão a gente não pode avaliar ainda, tem que dar um pouquinho de tempo à história.